Muito bom dia, só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo ao Observador, no Direto ao Assunto. É a nossa convidada, Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs Bom 360. dia. Obrigada eu. Pedidos de imigração por enfermeiros voltaram a disparar. Como se explica que se regressem a dados de 2018? Bom, um bocadinho mais atrás, portanto, 2010, 2012, 2014. Nunca tínhamos tido tantos enfermeiros a emigrar. E estamos sensivelmente a meio do ano, portanto nós esperamos, temos 18 mil enfermeiros no estrangeiro neste momento e pensamos que brevemente chegaremos aos 20 mil. E 20 mil é praticamente metade daqueles que trabalham no SNS português, que são cerca de 42 mil. E isto é muito preocupante e tem a ver com a desmotivação, com os baixos salários, com a ausência de carreira, ou neste caso uma carreira que não os valoriza. E no estrangeiro eles de facto são muito bem tratados, pagam-lhes formação. Mas porquê que a curva volta novamente a subir? Nós pensamos que tem exatamente a ver com isto. Houve uma grande expectativa criada pelo próprio governo da resolução das questões dos enfermeiros. Não nos esqueçamos que tivemos desde 2009 sem nenhuma diferenciação, por exemplo, entre os enfermeiros especialistas e os enfermeiros de cuidados gerais, porque Portugal já teve essa diferenciação, já pagou mais aos cuidados especializados. E hoje isso não existe. Regressamos agora a uma pequena diferença, estamos a falar de 150, 200 euros, e essa diferença no estrangeiro é muito grande. Para além de que os enfermeiros... estudar, compensa, no estrangeiro compensa fazer esse esforço de se tornar, por exemplo, enfermeiros que só fazem cirurgias, que são enfermeiros especializados ou enfermeiros dedicados à neutralidade. Há vários, não é? Há várias especialidades. E em Portugal diz-nos que não compensa mesmo com esse aumento de 150 euros. Não, porque no nosso caso nós pagamos a formação especializada do nosso bolso, portanto nem sequer é feita em serviço. Vamos imaginar a saúde materna e obstétrica, custa essa especialidade cerca de 12 mil euros. E, portanto, nós pagamos... Pago exclusivamente pelos enfermeiros. Exatamente. E estamos a falar de cuidados especializados, que a Ordem fez um estudo com a Universidade do Porto que prova que esses cuidados especializados reduzem a taxa de mortalidade, reduzem os dias de internamento, a taxa de reinternamentos, a taxa de infecções. Portanto, é tudo dinheiro para todos nós. Como é que se explica que uma formação desse nível, desse calibre, seja paga pelos próprios enfermeiros e não paga pelo Estado? Porque um médico, quando faz a sua especialidade, fala dentro do contexto estatal, não é? Porque os enfermeiros não têm esse internato, chama-se o internato para a sua especialização, embora nós tenhamos proposto ao Governo e estávamos a negociá-lo com o Ministro anterior, mas com este Ministério não tem sido possível negociar nada. Era exatamente, vamos passar a essa batata mais quente, digamos. E eu pergunto-lhe como é que está a sindicância, a Ordem dos Enfermeiros. E isto leva-me a uma segunda pergunta, que peço-lhe que faça tudo dois em um, que é, acha que pode ser destituída, enfim, na sequência do resultado da sindicância? Bom, eu por acaso trouxe aqui o relatório da sindicância, porque nós só tivemos acesso a ele há muito pouco tempo, portanto ele veio primeiro para a comunicação social, só depois para nós, e portanto posso-vos dar até uma cópia com as minhas anotações, e é curioso ler este relatório, porque eu recordo que na imprensa passou, a bastonária gastou 6 mil euros em refeições. Esses 6 mil euros em refeições são de 23 meses. São da secção regional do centro, portanto eu não devo ter comido ali nenhuma azeitona, provavelmente. Mas esse valor, se nós dividirmos por 20 dias no mês, dá cerca de 12 euros por dia. Depois o cartão de crédito, eu não tenho nenhum cartão de crédito. Esse cartão de crédito eu nunca ouvi, é usado exclusivamente por um funcionário para comprar as viagens de avião, a fazer as reservas dos hotéis, e são 70 mil euros em 3 anos. Portanto, estamos a falar de inspectores que, neste caso, para além de mentirem, são desonestos. E que estão a soldo da Ministra. E que estão a soldo da Ministra, e mais, eu não sei se eles me julgam olhando-se ao espelho, porque quem tem uma condenação pelo Tribunal de Contas por infração financeira é a senhora Inspetora-Geral da Saúde, portanto, a doutora Leonor Furtado, que em 2015 teve essa condenação. E depois há aqui, à volta dos inspectores, um é funcionário do INEM, a outra é funcionária da Câmara de Coimbra,
Portanto, há aqui mas a muitas Ordem já coisas. contestou então os resultados desta sindicância? Nós estamos ainda em prazo, portanto vamos enviar, logicamente, ao Ministério Público, porque foi para onde foi enviado também este relatório, porque a eles nós reconhecemos efetivamente competência para poder avaliar alguma coisa da Ordem. Mas E vai é avaliar. onde está agora o processo, é no Ministério Público. É, portanto, embora nós não tenhamos sido notificados de nada, sabemos que foi enviado. Que não foram constituídos arguidos. Não é? E não só, e não exercemos o nosso direito de defesa antes disso acontecer, o que é Mas uma coisa tinha altamente dito estranha. que ia agir judicialmente contra a sindicância mesmo antes dela ser feita, por considerar que ela era iníqua, não é? E fizemos isso, portanto, nós temos Mas providências esse- cautelares ok. a decorrer, que ainda não têm resultado, e temos 9 As queixas-crime. providências cautelares costumam ser tão rápidas? Não, infelizmente, às vezes algumas demoram um ano e mais, mas temos 9 queixas-crime a decorrer também contra a Inspeção-Geral no âmbito de coisas que eles fizeram, invadiram-nos a Ordem, trancaram funcionários dentro de salas, arrombaram armários, tentaram levar documentos, e eu não sei muito bem como é que é possível as pessoas não se chocarem com isto. É o Ana mesmo... Rita Cavaco, como é que se chega a essa situação tão extremada, em que parece que a Ordem está aqui a ser uma vítima das autoridades? Como é que se chega a este ponto? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que, tal como estamos a assistir, por exemplo, agora na questão dos motoristas, e já assistimos com outras, também com o Presidente da Câmara de Mação, quando houve os incêndios, o Governo não gosta de pessoas que digam coisas diferentes ou coisas que os incomodem. E, Sente-se vítima deste governo? não digo vítima porque eu não vou deixar de fazer nada diferente daquilo que tenho feito até aqui. Eu acho que também são vítimas as pessoas que pretendem ser. E nós pretendemos continuar a ter a mesma postura. E, portanto, confiamos que existem mecanismos para nos defender. Mas excedeu as suas funções alguma vez? Agora, olhando um pouco para trás e olhando em concreto para a greve cirúrgica, onde a situação foi de facto muito, muito quente, passou dos limites enquanto bastonária? Nós entendemos que não. Aliás, eu pedi essa apreciação ao nosso Conselho Jurisdicional. E o entendimento foi que não. E, inclusive, foi convidado o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde a pronunciarem-se a este órgão que é independente, que é, no fundo, o nosso Conselho de Disciplina. Mas, independentemente da apreciação deles, nós entendemos que cumprimos literalmente o nosso estatuto, que diz fazer a defesa da profissão e dos interesses da profissão. Mas não E foi isso que fizemos. nunca envolvendo-se em questões que são, enfim, determinadas ou determinantes pelos sindicatos. Mas vamos lá ver, fazer trabalho sindical é convocar greves ou constituir piquetes de greves. E participar isso a nas Ordem greves e não- juntar-se aos grevistas, como a Ana Rita Cavaco fez? Incentivá-los. Juntar-se como? Quer dizer, nós não estávamos no local, agora a apoiá-los, Mas sim, visitaram-nos, não é? Visitaram-nos nos momentos de greve, quando eles estavam cá nos fora, etc. protestos, sim, porque são enfermeiros como os outros. E portanto, incitaram-nos, aliás, esta sindicância de que falamos dá conta de mensagens que a bastonária deixou nas redes sociais apelando precisamente à greve. não é apelando à greve, é Concordando apelando com a greve. que eles sejam livres, que não tenham medo e que tenham voz, porque a profissão de enfermagem, efetivamente, durante 20 anos, esteve muito confinada, em silêncio. No fundo, nós tolerámos sempre muita coisa. Os enfermeiros são vistos pela sociedade como uma profissão querida, confiável, mas os enfermeiros também são profissionais altamente qualificados, academicamente com uma formação superior, e também têm filhos para dar de comer. Percebe que o seu discurso está ali na fronteira entre um discurso sindicalista dos sindicatos. Eu acho que não é, nós continuamos a insistir nisto, não é um discurso sindicalista, é simplesmente as pessoas terem o direito a viver, e a viver com condições de trabalho com dignidade, que é uma coisa que infelizmente os enfermeiros não têm tido. Um enfermeiro altamente qualificado leva 980 euros de salário líquido por mês para casa. E é isto que preside ao princípio que os faz emigrar. Porque para além disto tudo, para além do Estado lhes dever horas a mais, para além de terem que seguir turno, para além de terem que cumprir muitas vezes 16 horas por dia, depois ouvem da boca de um representante do Governo, da Ministra da Saúde, que são criminosos. Ninguém quer ser maltratado, e qualquer dia nós teremos os nossos enfermeiros todos no estrangeiro. Deixe-me perguntar-lhe ainda em relação à questão da greve. Foi possível permanecer durante tanto tempo em greve porque recorreram ao crowdfunding. Na altura,
estava, enfim, sobre o crowdfunding uma inspeção da ASAI. O resultado dessa inspeção? A informação que nós temos, e penso que foi por isso que ela não foi pública, é que não houve nenhum financiamento dos privados. Aquilo que aconteceu foi os enfermeiros, no fundo, financiarem-se uns aos outros. Mas Os isso não se enfermeiros, sabe, as não é? famílias, São anónimos esses os donativos. amigos. Não, eles para a plataforma não são anónimos. A informação que nós temos é que as pessoas são todas identificadas e identificáveis. E, portanto, foi assim que eles conseguiram perceber que não existia. Pode dizer quanto é que conseguiram reunir? Eu confesso que não me recordo na altura. Penso que foi mais de 300 mil euros. Havia um grupo de enfermeiros que não tem nada a ver com a ordem e que geria o fundo. A ideia é solidariedade entre enfermeiros, entre os que têm mais e os que têm menos, para permitir que todos conseguissem ficar em greve durante tanto tempo. E não só, não nos esqueçamos que houve muitos donativos de colegas que estão no estrangeiro, e são de facto muitos, 18 mil, das famílias e de amigos. Eu acho que com 75 mil membros na Ordem dos Enfermeiros não deve haver ninguém em Portugal que não tenha um enfermeiro na família. Sobrou algum dinheiro dessa recolha? Eu confesso que não sei, porque nós não fazemos a gestão desse fundo e não o dinamizamos, e portanto há um grupo denominado Greve Cirúrgica que faz a gestão desse fundo. Por falar em dinheiro, temos falado muito na falta de dinheiro no Ministério da Saúde, e pergunto-lhe se sente essa falta de investimento de forma mais premente agora do que sentia, por exemplo, há uns anos, na altura da crise. Nós temos dito muito isto. Quando nós temos enfermeiros a comprar equipamentos, por exemplo, no Algarve, para manter centros de saúde abertos, coisas tão simples como balanças ou, não vou dizer o nome técnico senão ninguém percebe, os aparelhos para avaliar a tensão arterial. Isto nunca aconteceu quando estávamos em crise. Quando temos enfermeiros que em Beja estão a fazer sucessivamente dias seguidos, 16 horas, porque não contratam enfermeiros. Quando já foi desdita nessa matéria pelo hospital. Mas eu não me interessa aquilo que diz um conselho de administração que quer manter o seu lugar. A mim interessa-me aquilo que eu vi, e vi os horários. Eu estive lá, falei com os colegas e muitos deles que estavam lá naquele dia, efetivamente, estavam a cumprir 16 horas há vários dias. Esta redução para as 35 horas também foi dramática para uma quando estamos a falar de um sistema que já tem em si poucos médicos, poucos enfermeiros. E aqui poucos enfermeiros, não falamos dos médicos porque o horário dos médicos é diferente, não é, em relação à redução. E os números da OCDE também, é que Portugal tem médicos acima da média da OCDE e enfermeiros abaixo, mas muito abaixo. Mas a questão é que os médicos não querem trabalhar, cada vez menos querem trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. E os enfermeiros também, não é? E os enfermeiros não há também. Condições, sim. Não há condições Estas para 35 trabalhar. horas permitiram aos enfermeiros trabalhar mais na privada e acumular mais trabalho na privada? Não, por causa disto que estou a dizer. Portanto, Portugal tem um rácio no seu SNS de oscila entre 4.1 e 4.2 enfermeiros por 1000 habitantes. E a média da OCDE é 9.2, 9.3 enfermeiros por 1000 habitantes. Depois o rácio do sistema de saúde, que é privado, público e social, em Portugal é 6.2. Portanto, isto está claramente abaixo. Eles não têm possibilidade de fazer isso. E não têm porque, se eu tenho uma equipa de 10 enfermeiros onde devia ter 20, eu estou sistematicamente a construir horários com recurso a turnos extraordinários que ainda por cima são ilegais. Os turnos extraordinários são passíveis de ser recusados? São. Os turnos extraordinários que são falsos, que na realidade são todos os dias. Mas as horas extraordinárias, que mesmo sendo todos os dias continuam-se a chamar horas extraordinárias, é possível recusar essas horas extraordinárias? É possível quando elas são falsas, era aquilo que eu estava a dizer. O trabalho extraordinário existe para fazer face a imprevistos e imponderáveis de serviço. Não existe sistematicamente todos os meses para eu construir um horário em que já sei que tenho aquela falta crónica de enfermeiros. E é assim que está a acontecer em todos os hospitais ou em alguns hospitais em concreto? Não, isto acontece em todos os hospitais, infelizmente, por causa do rácio que estávamos aqui a falar. É evidente que não há enfermeiros e, portanto, dá-se esta situação. Da mesma forma que em Portugal não há nenhum serviço praticamente, a não ser, com exceção dos cuidados intensivos, que ainda se tem esse cuidado, de cumprir o número mínimo de enfermeiros
para manter as pessoas em segurança e ter alguma qualidade nos cuidados. Só um exemplo, porque houve alguns, mas também houve exemplos um pouco estranhos. Por exemplo, no caso de Ruben de Carvalho, que teve uma queda dentro do hospital, não se sabe se isso foi causador, seja do que for, mas eu pergunto-lhe se acha que isto são indícios da falta de vigilância por parte dos enfermeiros. E não é da falta de vigilância, é mesmo da ausência de cuidados. E eu dou um exemplo que toda a gente percebe. Se eu tenho um serviço com 40 doentes, e se tenho 2 ou 3 enfermeiros, e se para além desses 40 doentes eu ainda tenho doentes em maca, que estão no corredor, porque existe, infelizmente, é muito difícil para já cuidar de um doente que está em maca ou mobilizá-lo, virá-lo, que é necessário quando eles estão imóveis. E para além dessa dificuldade, como é que 2 ou 3 enfermeiros vigiam 40 pessoas? Mais alguns que estejam em maca. Isto é impossível. Portanto, é a ausência de cuidados e não é por culpa dos enfermeiros. Ana Rita Cavaco, como é que são as suas relações com a Ministra da Saúde? Não estão. Portanto, nós, desde praticamente que ela tomou posse, todos os dias o meu gabinete solicita uma audiência que já devia ter existido. Tivemos uma primeira, como tiveram, não somos só nós que nos queixamos desta atitude. Tivemos uma primeira reunião e depois nunca mais tivemos reunião Não têm nenhuma. qualquer relação institucional? Com a senhora Ministra, não. Temos com os secretários de Estado, que ainda a semana passada tive reunião com a secretária de Estado da Saúde, mas de facto os recursos humanos não estão delegados em nenhum dos secretários de Estado. Mas depois da sindicância, qualquer hipótese de sentar à mesa ficou posta de parte. Para nós não, porque nós... Perdoa a sindicância à Ministra? Não é uma questão de perdoar a sindicância. Eu tenho que fazer o meu papel e tenho que cumprir o meu trabalho. Mas considera que a sindicância, já o disse, é perseguição, é vingança... Mas isso não impede isso já que entra tenha... no plano pessoal, já não é uma questão profissional apenas, ou uma relação institucional. Sim, mas da parte da Ministra. Agora, isso não pode impedir que cada um de nós tenha que fazer o seu papel. A senhora Ministra representa o Governo, tem que cuidar da saúde de todos os portugueses e eu represento os enfermeiros e, portanto, não nos sentamos à mesa porque ela não quer. É ela que está a bloquear, então, essa capacidade de construir pontes? Infelizmente. Sentiu na opinião pública que houve, digamos, um setor da sociedade, sobretudo aquele que está mais atento a estas questões, esteve ao lado dos enfermeiros na questão da sindicância? Senti e, sobretudo, acho que há uma coisa fundamental que o Governo explora muito quando quer atacar alguém, que é fazer assassinatos de caráter e dizer que somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. É um assassinato de caráter dizer que recebeu 10 mil euros. Exatamente, que gastamos dinheiro em proveito próprio, que nada é fins e atribuições da ordem. Instrumentalização da justiça em favor do Governo? Eu não digo da justiça porque nós ainda não temos decisões da justiça. Mas o relatório está no DIAP, está a ser investigado, a PGR fez questão de o vir dizer em público, que não é muito agradável para quem está na berlinda, não é? Mas eu penso que o que é da justiça e o que é analisado da justiça devemos aguardar com serenidade, até porque temos os documentos todos de suporte e que entregaremos e que enviaremos. Mas está com esta perspectiva de poder ser destituída. Não sai, é um cenário que ainda está presente. Mas tranquiliza-nos que essa decisão nunca poderá ser tomada pelo Governo nem pelo Ministério da Saúde, embora nós achemos que a senhora Ministra gostasse muito. Mas não considera que, digamos, os ventos na PGR mudaram nos últimos tempos? Nós havia uma coisa que a anterior PGR dizia e disse numa entrevista e que nós concordamos, que na área da saúde existem muitos interesses instalados e havia uma teia, ela referia-se a uma rede até de corrupção. E nós gostaríamos que o foco fosse virado para aí, porque de facto nos sítios onde ainda há dinheiro, e na saúde há dinheiro, não há tanto como nós gostaríamos. Há dinheiro e depois não há recursos humanos. Isto é um contrassenso. Sim, mas há dinheiro para gastar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há uma coisa que nos incomoda um bocadinho, que é quase todos os hospitais recorrem a grandes escritórios de advogados, pagam imenso dinheiro, por exemplo, para combater aquilo que os enfermeiros pedem e que é toda a justiça, as horas a mais, etc. São pagos milhares de euros. Por acaso é um levantamento que era interessante fazer a esses escritórios de advogados, mas depois não têm dinheiro para pagar as horas aos enfermeiros. Ana Rita Cavaco, estamos quase no final desta entrevista e começou por referir a greve que está agora a decorrer dos motoristas. Os enfermeiros de
facto inaugurar uma forma diferente de fazer greve, a greve cirúrgica por tempo indeterminado. Vê semelhanças entre aquilo que está a acontecer agora com os motoristas e aquilo que foi a greve cirúrgica dos enfermeiros? Eu vejo muitas na atitude do governo, não é? Uma atitude musculada, repressiva, até na questão da requisição civil que aconteceu aos enfermeiros. Mas também é curioso, e as pessoas lembram-se pouco disto, os enfermeiros em Portugal já tiveram 2 requisições civis, esta não é a primeira. A primeira foi em 76 e, portanto, os enfermeiros são muito resilientes e a mensagem que eu queria deixar é que nós, de facto, não somos todos iguais. Há quem venha para servir a causa pública e não para se servir da causa pública. Acha estranho ser a esquerda 2 vezes a fazer a requisição civil aos enfermeiros? Acho muito estranho. Sente que não teve o apoio da CGTP, que os enfermeiros não tiveram o apoio da CGTP pela falta de ligações dos sindicatos? Nós não tivemos o apoio dos partidos de esquerda, nem da CGTP, enquanto que há outras classes que se calhar profissionais que estão mais ligadas a eles, ou pelo facto dos professores, por exemplo. Eu penso que foi o presidente da FENPROF que foi dizer que era militante do PCP, se calhar isso ajuda, não faço ideia. Mas são os próprios sindicatos que estão a criar estes novos sindicatos têm abordagens diferentes à forma como fazem greve, não é? Têm, sentiram essa necessidade porque de facto não acontecia nada, não é? Nós estávamos congelados desde 2005, de resto continuamos, o descongelamento para os enfermeiros infelizmente ou não ocorreu ou foi mal feito. Portanto, de nada valeu este sacrifício da greve cirúrgica? Eu penso que valeu de algumas coisas, primeiro para alertar a opinião pública para o que se está a passar com os enfermeiros, depois porque apesar de tudo conseguiu-se alguma diferenciação entre os enfermeiros de cuidados gerais e os enfermeiros especialistas, mas há ainda um longo caminho a percorrer. E portanto mais greves podem estar em cima da mesa? Isso são os sindicatos que têm que dizer, porque a Ordem não convoca greves. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, no Direto ao Assunto, muito obrigada por ter vindo às manhãs 360. Obrigada.